Fala, governantes, tudo bem com vocês? Só alegria? Bom, como vocês já puderam ver, não é o Paulo Cordeiro que está aqui hoje de host, mas ele continua sendo o host do nosso Papo de Mestre. Sejam todos muito bem-vindos e o episódio de hoje está bastante legal, hein, pessoal? Nós vamos aprender muito aqui hoje com a nossa convidada. Vamos falar sobre qualidade de dados, sobre governança de dados, sobre arquitetura de dados. A mulher é fera demais. Tem papo para falar, hein? Então hoje o negócio vai ser bom aqui, gente. Então prepara aí o café, prepara a bolachinha, prepara o caderninho, anota, faz a anotação, é super importante, é assim que a gente aprende. E vamos junto, pessoal. Beleza? Roda a vinheta aí, Danilão. E a nossa convidada hoje, como eu falei para vocês, ela tem um currículo, meus amigos, que se eu fosse ler o currículo todo dela, não ia precisar só de um podcast só para o currículo. Então, a gente vai seguir aqui com a apresentação dela e ela vai explicar um pouco aí dessa bagagem dela aí, de estudos, de ensinos, durante essa nossa hora, essa hora e meia, 2 horas, sei lá, vamos levando. Então vamos lá, ó. Ela é formada em engenharia de produção, pós-graduada em Big Data e Analytics, especialista em qualidade e governança de dados, tem mais de 10 anos de atuação em indústrias digitais. Ela é apaixonada por complexidade de dados. A mulher não é fraca, não. Ela dedicou a carreira dela a transformar desvios, problemas em oportunidades para soluções estratégicas de alto impacto nas organizações. Um complemento aqui bem bacana, que ela também tem formação em farmácia e tem várias especializações na área da saúde. Senhoras e senhores, Juline Tim. Tudo bom, Flávio? Como você tá? Tudo jóia, graças a Deus. E você, Ju? Só Bacana, só alegria? alegria nessa tarde quente. Estamos aqui firme e forte, né, para bater um papo hoje. Acredito que vai ser um papo bem produtivo e vamos trocar umas ideias bacanas aí pro pessoal que está nos acompanhando, né? Espero que o pessoal goste um pouco do conteúdo, um pouco das histórias, né? Não, vai gostar sim. Tem papo aqui pra gente trocar aqui para mais de É metro um aqui. 3000. Eu já vou fazer uma pergunta aqui. Eu sou bastante curioso. Eu gosto bastante de esporte. E eu vi o teu sobrenome aqui. Eu vou ter que fazer a pergunta. Tem um tenista austríaco chamado Dominic Thiem. Qual é a sua relação com Dominic Thiem? Ou não tem Eu relação? acredito que ele seja um parente assim de quarto, quinto grau, né? Um primo de quarto, quinto grau, né? Porque a minha família também é da Áustria, né? Da antiga Prússia, enfim, né? Então, acredito que somos parentes, sim, né? De longa distância. Não tenho contato com ele, até tinha ele no Facebook quando ele não era famoso. E agora, né? Agora ele é famoso, agora ele não tem mais contato com os pobres, né? Mas é isso, é essa a minha relação que eu saio. Por enquanto eu não sei ainda, né? Se eu tenho um parentesco direto aí, mas o sobrenome é o mesmo. Bola. Domi, sei que você vai assistir esse podcast aqui. Manda depois um abraço pra Ju lá, tá bom? Sua Manda um prima. beijo, Domi. E aproveitando aqui o ensejo que você já começou a falar um pouco, né? Que de fato você tem uma origem austríaca, sua família é austríaca. Queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui, João, antes da gente entrar na parte técnica. Conta um pouquinho da história da tua família, como que a tua família veio parar no Brasil, se você é brasileira, se você é austríaca, conta um pouquinho aí de você Um pouco pra alemã gente também, conhecer. né? Tem uma mistureba boa aí, né? Sim, a minha família, ela é descendente de alemães com austríacos, né? Minha avó é Schumacher, do Schumacher lá, do corredor também, ó, do parente famoso. Olha só, hein? Só os parentes famosos de longa distância. A minha avó é Schumacher, não peguei o sobrenome dela, né? Nem meu pai, né? Por parte de mãe do meu pai, né? E por parte do meu avô, né? É Tim, né? Eles vieram pro Brasil ali em torno de 1890, vieram fugindo da guerra, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, eles vieram fugir da guerra e vieram para o Brasil, era para parar no porto de Santos, se eu não estou enganada. E posteriormente foram cair em São Francisco, né? E aí, a velha história que todo mundo conhece, né, gente? Blumenau, colonizado pelo Blumenau. Então, minha família está na lista de colonizadores lá, né, juntos. Então, aí se espalhamos no interior de Santa Catarina, né? Ficamos todos ali naquela região e tenho muitos parentes lá já tem um monte de tim lá em Santa Catarina já. Então já espalhou sobrenome pelo Brasil. Que legal.
E você nasceu no Brasil, então, Sim, em acredito Santa eu, pela Catarina. Eu história. sou de Canoinhas, né? Natural de Canoinhas, do interior. Minha família tem uma parte muito que é do interior, assim, rural também, né? Mas grande parte mora na cidade, que eu digo, né? Minha cidade tem 40 mil habitantes, né? Então é uma cidade pequena, né? Nunca imaginaria que trabalharia com dados um dia, né? Estou aqui hoje fazendo esse podcast com você, nunca imaginava. Em São Paulo, capital, estaria aqui hoje, imagina. Que legal, Ju. Nossa, muito bacana. Acho que é legal para a gente entender, né? Pega um pouco também dessa parte cultural, dessa parte histórica, né? Para a gente ver como o Brasil é rico também, né? Acho que isso é importante até para a gente entender. E como você falou, vou pegar esse gancho, né? Você veio de uma família austríaca, eh, colonizou ali o litoral, a nossa região sul, e hoje está morando em São Paulo ou não, aí depois você vai explicar um pouquinho para a gente. Mas para a gente ver, né, como são as oportunidades, né? Assim, como a gente. O Brasil é tão grande e é tão cheio de oportunidades, né? Então, conta um pouquinho mais pra gente aí. Como que foi o começo da tua carreira? Como que você começou a carreira? Se você, como eu falei aqui, né? Sua lista é bastante extensa de cursos, de faculdades, de pós-graduação, de MBA, de especialização. Por onde você começou? Você já foi direto para dados? Caiu sem querer? Conta um pouquinho pra gente sua trajetória aí. Primeiro ponto, queria te falar que eu sou palmeirense, né? Então, como um belo palmeirense, vai Começamos bem já, defender hein? exatamente, né? Então, Começamos bem. a minha família toda é palmeirense, a gente torce muito pro Palmeiras, esse é um dos motivos, não sei se você sabe a história um pouco, o pessoal pergunta, por que não torce pro Chape? Chapecoense, ou pro Jack, ou pro Avaí, que são times de Santa Catarina, é que o nosso time, ele veio do Palestra Itália, que veio da Itália, que era o único time da Europa que tinha no Brasil na época, né? Então a família meio que torceu para esse time de futebol e acabou ficando. Estamos aí até hoje, né? Então São sofremos gerações essas palestrinas, então, gerações já. palestrinas. Que Sim, eu torço pro legal. Palmeiras. A minha família gosta muito de churrasco, né? Muito churrasqueiro. Lá a mulherada nasce com a mão no espeto. Caramba, que bacana. Ê, E- beleza, hein? Não, meu pai fazendo costela de rolete no chão é só coisa bem rústica, assim, sabe? Bem bom essa Cara, parte que da família, essa legal. característica, né? Essas raízes que a gente não vê mais tanto hoje em dia, né? E eu vim para São Paulo porque eu queria muito. A minha mãe já morava aqui, ela veio, ela não é daqui, né? Ela é de lá também, mas ela veio na época transferida pelo banco para cá, né? Que ela trabalhava em banco também. E ela começou a trabalhar cada vez mais, trabalhar cada vez mais, subiu lá e depois foi transferida para cá, né? Porque como na época não se tinha home office, né? Na época a gente falava muito em questão de ir para grandes capitais para ter melhores oportunidades, né? Hoje em dia isso não é o caso, né, Flávio? Porque hoje em dia você está em qualquer lugar e você pode trabalhar de qualquer local. Hoje não é mais o impeditivo, você não precisa mais morar na capital para você trabalhar em uma grande empresa. Né? Então, dá oportunidade, né? Abre portas, né? E eu comecei a faculdade, que eu sempre quis ser médica, na verdade, né? Sempre quis fazer medicina, sempre quis fazer medicina, porque eu sempre gostei de cuidar de gente, né? Nada a ver com a sua mãe que era Nada bancária. a ver com a minha mãe que era bancária, né? E minha mãe até brinca comigo, né? Quando eu era criança, eu via minha mãe trabalhando em banco, falava assim, que perguntava pra mim na escola, o que você quer ser? Eu falava, bancária cachorrona. Por que o bancária cachorrona? Eu não tenho a menor ideia. Mas é uma história engraçada, porque minha mãe sempre falou isso, nunca falava outra coisa, bancária cachorrona. E por incrível que pareça, hoje eu atuo num dos clientes que é o banco, então é engraçado. Eu falei, eu sou bancária, até brinco com ela, né? Então são lembranças afetivas boas, mas eu sempre quis ser médica, né? E eu acabei indo para a da saúde, eu não consegui passar numa faculdade, né? Particular não tinha condições, né? Meus pais são de família mais pobre. E eu tentei ir para o curso da saúde. Aí eu comecei farmácia, porque eu falei assim, bom, vou fazer medicina no futuro, quando eu puder, e vou fazer farmácia, que eu sei que devo eliminar todas as matérias, e um bom médico tem que saber uma boa farmacologia. Essa era a minha mente até então. Nem imaginava que eu iria trabalhar em dados, não era um plano. Nem sabia que existia esse mundo, para ser sincero. Deve só meter o do interior, imagina. Aquela época a gente só tinha uma questão de as profissões mais básicas, né? Médico, advogado, né? E eu sou a primeira neta que estudou da minha avó, entendeu? A primeira neta. E meu pai foi a primeira pessoa que fez faculdade na família do meu avô, né? Meu pai fez administração, né? Minha mãe fez letras, né? E da faculdade, da família da minha avó, por parte de mãe também. Então, meus pais foram os primeiros que estudaram na família toda, dos dois lados. Então, eu tinha boas referências, né? Meu pai e minha mãe sempre queriam que eu estudasse, né? Não tivesse uma vida sofrida, porque estudo dá oportunidade, né? E acabei que os anos passaram, eu comecei a faculdade de farmácia,
E eu vou dizer pra você uma coisa, eu estava na profissão errada. Por quê? Eu descobri isso depois, mais tarde, só em 2023, gente. Eu descobri em 2023 que eu estava na profissão errada. Porque eu demorei 8 anos para terminar a faculdade de farmácia. 8 anos? E a faculdade de farmácia é o quê? São São 5 5. anos? Hoje são 4, né? Não, na minha época era 4, né? Depois aumentou a grade e foi para 5. Fez o dobro. Fiz o dobro, fiz o dobro. Uau. Pegava dependência, exame, tudo que você possa pensar. Eu me esforçava, estudava, mas não ia. Não entrava na Não, cabeça. aí em 2023, né? Eu terminei a faculdade de engenharia, né? Voltando um pouco mais pro presente. Terminei em 5 anos. Sem pegar um exame, sem pegar dependência, sem nada. Aí eu tive certeza que eu tava na profissão errada. Não tem, ainda mais na engenharia, né? Que, pô, todo mundo sofre pra. Cara, eu quero tentar pegar pelo menos só um semestre pra fazer DP. Um semestrinho já é Não uma peguei vitória. nada. Você não pegou nada. Nada. Zero. Zero. Por isso. Aí eu tinha Uau. certeza que eu tava na profissão errada. Só que eu ainda não sabia, né? Lá no passado, obviamente, a gente, quando é muito novo, a gente não sabe. Eu comecei a faculdade muito cedo, com 17 anos. Então, eu reprovei na faculdade, transferi aqui para São Paulo. Então, eu tive essa dificuldade também financeira para pagar, então foi difícil. Eu trabalhei o curso da saúde só é de dia, pelo menos antigamente era, né? Gente, antigamente, assim, uns quase 15 anos atrás, tá? Antigamente era, que não tinha estudo EAD, né? E farmácia era de manhã? De o manhã, estudo? todos os Nossa, cursos da eu não saúde eram sabia. de Eu achei que manhã. só medicina Não, era. E odonto, né? Óbvio. antigamente todos os cursos de Uau. saúde eram de dia. Tanto que não tinha muitos profissionais formados, né? Ali no meado de 2010, né? 2007, não tinha muitos profissionais formados na época. Então, o que acabou acontecendo? Eu acabei tendo que trabalhar de madrugada para pagar meu curso. Então, eu trabalhava no posto, era frentista, gente, frentista de posto. Posto de Posto de gasolina? gasolina, Jura? frentista. Sim, porque Mas isso aqui em São Paulo não, ou lá lá em no, Santa lá em Catarina, Santa é. Catarina? E aí, a minha mãe já estava aqui em São Paulo, eu estava lá trabalhando, eu estudava numa cidade vizinha minha, né, que eu sou de Canoinhas, mas eu estudava em União da Vitória, né, Paraná, que é divisa ali do estado, bem pertinho, 1 hora da minha cidade. E eu comecei a ir e voltava todo dia, só que começou a ficar caro, né? A gente conseguiu até uma van e tal, mas era difícil pro meu pai também me manter desse jeito. Então, eu mudei para lá para facilitar o estudo, porque tinha estágio também. Naquela época era muito difícil para trabalhar e estudar. Hoje tem muita facilidade. Eu digo, quem nasceu nessa época teve sorte, assim, né? Nessa época agora. Aproveitar, Tem que né? Tem que aproveitar. O aproveitar. estudo tá aí, gente, pelo amor de Deus. E eu acabei fazendo o curso de farmácia, né? E acabei chegando, porque assim, cada ano que passa, não sei se você sabe, as faculdades vão aumentando o preço. E no terceiro, quarto ano tava muito pesado o valor. Então, eu acabava o quê? Acabava tendo que trabalhar, mas de dia, porque a minha aula é até 1 hora da tarde, eu começava às 7 horas da manhã e é 1 da tarde. Quem que vai me empregar 4 horas? Ninguém. Antigamente não Não tinha tinha isso, né? isso. De jovem aprendiz de 4 Não horas, tinha, estágio não de tinha. 6 As horas, estágios não não tinha nada tinha, não. disso. Era pouco estágio que tinha, né? E era tempo integral Tempo o estágio. integral, 8 né? horas de Exato. estágio, como uma profissão, Exato. como Depois que mudou as um leis, em registro normal. 2014, acho Sim. que mudou a lei, uma coisa assim, né? E aí eu comecei a trabalhar, eu consegui emprego no posto para poder, porque daí paga insalubridade e aí você consegue o quê? Tem um dinheiro a mais. E aí eu consegui começar a pagar meu curso melhor para poder finalizar. Meu intuito era finalizar o curso, né? E aí eu ia lá de madrugada, todo dia entrava 11 da noite, né? E trabalhava até às 6 e pouco, quase 7 horas da manhã, e aí ia direto pro curso. Aí chegava na faculdade, dormia sentada, reprovei porque dormi sentada em várias aulas, professores, não briguem comigo, eu reprovei, tive um motivo, né? E aí teve uma época que meu pai já, né, tipo, me ajudava, né, bastante ali, mas ficou as coisas bem difíceis, aí eu reprovei. Aí meu pai ficou bem chateado. Eu falei, pai, eu tô me esforçando. E eu entendo, porque ele também me ajudava financeiramente. Mas aí a minha mãe me falou, filha, já que você reprovou, venha pra São Paulo, a mãe te ajuda. E eu não queria vir, porque eu tinha muito medo dessa capital, sabe, Flávio? Muito medo, assim. Então, com o tempo, né? Era a menininha do Menininha do interior, né? interior, menininha do Nossa, vou lá mato. naquele negócio ali, aquele trem cheio de prédio. 20 mil habitantes, Flávio, para uma cidade, o quê? 22 milhões com as grandes da região Só São Paulo, metropolitana? só a cidade deve ter uns Sim, 14 mas com a hoje. região metropolitana, tudo Vai pra ter misturado, né? uns 20, 22, 23 por aí. então... É muita gente, Então, né? assim, eu tinha muito medo de vir, né? Então, tem aquela coisa interior, o que você vai enfrentar, acho que tudo é novo, a gente tem um pouco de medo, né? Inclusive, para fazer transição de carreira também, eu tive muito medo, né? E isso também a gente vai conversar um pouco mais pra frente. E acabei vindo, transferi o curso pra cá,
No meio do, quase no final ali, aí quando eu fiz a transferência, o que eu tava no último ano, aqui virou 3 anos. Que daí eu fazia aula no primeiro, no terceiro, no quarto ano, matérias pingadas ali para encaixar a grade, enfim. Mas consegui, né? Aí no final do Saiu o diploma. saiu o diploma, 2015 saiu o diploma de farmácia, né? 14, 15. Aí eu acabei conseguindo estágio aqui em São Paulo remunerado, né? Bem diferente da realidade lá de Santa Catarina, né? Consegui estágio remunerado, uma empresa de grande porte de saúde, de transações de saúde suplementar. E eu nem sabia o que eu ia fazer, só tinha um anúncio lá na faculdade que a bolsa era boa. Eu falei, opa, bolsa boa vai me ajudar a pagar os estudos, é isso que eu queria. É isso que eu É isso que eu quero. quero. Não sabia de dados, não sabia o que eu fazer, eu fui assim mesmo. Falei, eu vou lá, eu aprendo, né? E entrei. A vaga já era para algo relacionado a Sim, dados. já era. Ah, Inteligência de legal. mercado e saúde, na época. Era Uau. farmacoeconomia, isso estava muito em alta aqui em São Paulo, essa parte de economia, né, financeira ali de saúde. E por eu ser farmacêutica, eles estavam colocando pessoas da área da saúde lá, né? E então eu acabei começando na área de dados no final do ciclo de vida, né? Que é onde tem a parte do BI, a parte da análise do dado mais profunda da área de negócio, a parte de venda ali muito forte. Então eu participei muito, eu fiquei 7 anos lá, né, nessa empresa. Fiquei muitos anos. Foi uma história lá. Foi Fizemos, uma escola sim, muito até boa. grupo de futebol nós tinha feminino lá, tinha campeonato, era incrível. Uau, que A legal. mulherada era Então bem foi unida, foi uma história lá, fim de uma um era. divisor de águas. Entrou pela farmácia e mal sabia o que esperava você. Sim, acabei Show de bola. gostando muito do que estava fazendo. Só que em meados de 2016, dentro dessa própria empresa, eles começaram a fazer algumas mudanças lá dentro, como qualquer empresa, né, que quer evoluir, natural. Gente, eles chegaram na nossa área, eu estava super engajada, ser farmacêutica de inteligência de mercado, ter engajamento, entre outras coisas. E eu acabei que optei por ficar nessa área. E aí eles mudaram a área. Transferiram eu e outros dois farmacêuticos, né, para uma área chamada de arquitetura de TI. Quando eu cheguei em casa, eu chorava, Flávio, chorava. Eu falei, meu Deus, acabou minha carreira, acabou minha vida, não tenho mais vida. Agora, tudo que eu tinha planejado, meu futuro acabou. Porque eu era muito nova, acho que eu tinha 23 anos na época, 22 anos ainda, muito nova, assim, porque a idade do interior é diferente da idade da capital, tá? A gente tem um outro tipo de cultura, então a gente é muito mais tardio, né? Então, assim, vamos dizer que a minha cabeça era tipo 18 anos, quando eu tinha uns 22, 23, então eu era muito nova de cabeça, de mente, né? Então eu fiquei apavoradíssima, assim. Falei, meu, o que que eu vou fazer agora, né? Não sei o que que é Big Data Analytics, não sei o que que é essa área de arquitetura de TI, não conheço nada, né? Colocar 3 farmacêuticos lá, perdida, né? E aí, grandes pessoas que trabalhavam conosco na área começaram a nos treinar em linguagem de programação, a mexer no banco, porque a gente já fazia correções de dados nos protocolos médicos, né, da empresa de transação. Então, para você ver que desde 2000 e lá, já temos problemas de qualidade de dados, né? Então, na época, não sabia se não se falava de governança, não se falava de qualidade, não se falava desse assunto, né? Não, era muito novo, tanto que o meu chefe na época falou assim, você está mudando de área, mas eu nem sei qual que é o seu cargo. Eu tenho que ver que tipo de cargo a gente vai colocar vocês. E aí, 2, 3 meses se passaram e aí colocaram a gente como data quality, né? Analista data quality. Eu falei, o que que é isso? Analista de data. Chique, né? Chiquérrimo. O cargo era até em inglês. Eu falei, o que é isso, ó Deus? Aí ele me explicou, não, é porque a gente identificou que vocês fazem correções, por exemplo, vinho de pirona, aí, por exemplo, fez a transação no hospital, o pessoal joga na guia lá, né, que nem vai passar no particular às vezes, ou no público, joga lá, tomou o quê? Um comprimido, uma gota, 1 miligrama, 1 ml, o que que é um? Pola. Aí você tinha que analisar, exato, ampola, então você tinha que analisar todo o protocolo para poder ver que tipo de medicação que era, fazer a correção e jogar para o modelo. Já existia machine learning, já existia uma inteligência por trás, que hoje está em alta, né, inteligência artificial, que pegava os nossos protocolos que a gente fazia, entendia e fazia as correções dos próximos, para que não fosse uma coisa tão incansável, né? Mas sempre tinha caso novo, não tem jeito. O Natural. humano sempre vai existir. Criativo demais, né? Criativo demais. Brasileiro é criativo, Sim, né? demais, nossa. Boa, Ju, pegando esse gancho aí, desculpa te cortar, que é importante aqui até pro pessoal entender, né? Tem muita gente que também busca uma transição de carreira, ou cara, pô, será que dá? Será que não dá? Como que eu faço? Como que eu não faço? Mas mais do que isso, eu quero que você conte um pouquinho pra gente aqui,
Você até comentou, nossa, minha vida acabou, eu estudei farmácia, agora estamos falando de data quality, arquitetura. Cara, não estudei nada disso, sei nada disso. Como que foi o apoio da tua família? Você chegou a conversar com a tua mãe, ou falou com o teu pai? O que que eles falaram pra você? Ou como que foi essa jornada me conciliando um pouco com a vida pessoal ali, de você foi buscar um conselho, algo nesse sentido? Sim, eu sempre tive apoio do meu pai e da minha mãe para tudo, assim, eles sempre foram bem presentes, né, na minha educação. E quando eu conversei com a minha mãe falou assim: bom, pensa que as coisas vão vir pro bem sempre, não pensa por coisa negativa. Porque assim, se você pensar coisa negativa, já atrai, né? Parece que te joga para baixo. E o meu pai, ele foi um incentivador importante, muito importante. Porque em nenhum momento eles falaram, não, não vai conseguir. Eles me deixaram um pouco livre para tomar as decisões que eu gostaria. Não vai fazer. Não, sabe? Principalmente quando eu falei da transição de carreira. Porque eu não ia ter condições de pagar uma outra faculdade para fazer uma transição de carreira. Então eu comecei a prestar vestibular para pública, né? E aí, quando eu fui efetivada nessa empresa de saúde que eu falei para você, Flávio, o meu pai, eu mandei a carta para ele, né? De dizer que tinha terminado o estágio, tal, de efetivação, né? Porque todo mundo vibrou na minha casa, né? Numa grande empresa, na capital, né? Tipo, a minha família, meu É um Deus. nível de sucesso na Nossa, quase a família, cidade né? inteira sabendo, né? O que é sucesso. Saiu no O jornal, né, jornal da no cidade, jornalzinho da exato. Lá tem cidade. até hoje, viu, Flávio? Tem até hoje o jornalzinho da cidade. E o meu pai imprimiu e colocou num quadrinho. E ele tem uma churrasqueira com vários artigos, assim, de churrasco e pescaria e coisas, né, de interior, assim, né. E quando eu cheguei numa dessas minhas idas, que eu sempre vou de 3 a 4 vezes ao ano lá, porque eu não deixo muito tempo sem ver, né, a minha avó me chamou de canto e falou assim: vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Eu nem sabia o que que era, gente. Quando eu cheguei, meu pai tinha enquadrado. Ele enquadrou, sim, ele enquadrou. E foi só um estágio, entendeu? Mas ele enquadrou a minha efetivação. E tá lá, analista de Data Quality 1, Júnior e tal. Então, assim, a gente acha que não, mas essas iniciativas incentivam a gente como pessoa, né? Nem sempre a nossa família nos apoia do jeito que a gente espera ser apoiado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa conseguir, né? Em alguns momentos eles falharam. Na vida dos pais da gente, não, nem um pai nem uma mãe nasce com, como é que diz, com... né, acho que até gente que vai se tornar pai ou mãe, ou já com uma fórmula, com uma forma, com uma receita Não de tem o bolo. Como manual, ser né? pai, Não como tem ser o mãe. manual. Em nenhum lugar ensina como ser pai, como ser Sim, mãe. e outra, a gente acaba entendendo que os filhos são para o mundo, não pra gente, né? E isso eu acho que é a principal fator da gente entender um pouquinho, né? Então os pais da gente vão mais errado que acertar. E a gente não tem que ficar carregando mágoa deles porque eles erraram mais do que acertaram, sabe? Então isso acho que é a mensagem que a gente tem que pensar um pouco, né? Coisas do passado, às vezes que as pessoas carregam, enfim. Meus pais também erraram, como qualquer pai, como qualquer mãe, né, gente? Não dá pra levar em consideração tudo a ferro e fogo, sabe, Flávio? Mas assim, foi uma jornada incrível, não mudaria nada. Com todos os erros deles, porque me tornou quem eu sou hoje, sabe? Então, pai continua errando, mãe continua errando. Acho que essa é a E nós frase. também erramos, vamos continuar errando até o final das nossas vidas. É natural. É natural. Somos seres humanos, não somos A perfeitos. gente não erra no trabalho um monte de vezes para fazer uma tarefa, às vezes. Puxa Por vida. quê? Porque o ser humano ele tem até um estudo que fala sobre isso, né? Que a gente tem que errar, repetir o processo até a gente decorar. Depois que a gente decora, a gente grava o processo na nossa mente. Então, isso faz parte da construção intelectual. Então, por que na vida pessoal também não é assim? Faz parte da construção intelectual da vida da gente, pessoal. Então, eu acho que a gente é a mesma pessoa, né? Mesmo profissional, mesmo pessoal, a gente pode esquecer que isso a pandemia deixou bem evidente, né? Mas, no geral, eles apoiaram muito, nunca foram contra, sabe, Flávio? Foi o apoio fundamental do meu pai e da minha mãe hoje, para ter me tornado uma especialista hoje no que eu faço, né? Ter virado uma engenheira, né? Meu pai super se orgulha disso, se orgulha que eu sou farmacêutica, então ele se orgulha de tudo que eu fiz. Se eu fosse. Eu já trabalhei, tipo, como um servente, limpando. Entendeu? No posto também, naquele mesmo posto, eu comecei limpando com a limpeza e depois passei para frentista, subi de cargo, gente, subi de cargo. E, então, eu limpei aqueles banheiros de baladinha, assim, que o pessoal vai, sabe, deixa sujo. Então, assim, Já entendemos. não foi fácil, mas deu certo. É isso que a gente tem que pensar, que deu certo no final. A gente tem que ser positivo, né? Então, o apoio foi fundamental. É o que eu sempre falo, né? A lei da semeadura nunca falha. Pode talvez demorar um pouco mais do que você espera, mas você vai colher. Vai. Não tenha dúvida. Só que você vai colher tanto se você fizer o bem, quanto se você fizer o mal. Infelizmente. Sim. Ou felizmente. Aí vai depender do que você semear.
Legal. Então, bacana. Legal que sua família te apoiou. Acho que é até importante, você falou um ponto, você até comentou em algum determinado momento, pô, pra mim, a minha família me apoiou. E mesmo se às vezes a sua família não apoiar, isso não quer dizer que você vai deixar de honrar o seu pai e sua mãe, que você vai, pô, pode ficar chateado por um momento, mas não pode deixar de honrar o pai e a mãe. Por quê? Pô, olha o resultado de tudo isso que você viveu, né? Seu pai colocar num quadrinho uma passagem de um estágio para uma Era só um efetivação. estágio, né, Flávio? Mas para É um ele orgulho foi. para o pai, é um orgulho para a mãe. Então, por mais que às vezes ele fale algo, ou que ele faça algo, não vai ser nunca por mal, porque ele sempre vai querer o nosso bem, né? E isso é bem legal. Deixa eu voltar um pouco agora aqui, porque senão eu vou começar a chorar, né, gente? Já Vai tá falar virando de uma historinha família, triste já. família é gosto. Não, feliz, eu gosto de família, é a base de tudo, né? Sim. Como que foi, Ju? Beleza, então fez o estágio, fui efetivada e vamos para a Data Quality. What the hell is going on? Play no Data Quality. Play no Boa. Data Então vai lá, Quality. então conta um pouquinho aí como que foi agora essa. A transição, né? Eu estava lá em arquitetura de TI, Big Data Analytics, não sabia o que era absolutamente nada, mas estava lá. Começaram a fazer um protocolo interno de treinamento com nós farmacêuticos, porque tinha um objetivo para a empresa em si. E a gente começou a estudar, né? E eu comecei a virar. Nós estamos falando aí de 2015, 2016. Eu comecei a virar a internet para poder achar cursos sobre o tema. E não achava nada. Não se falava de governança, não se falava de qualidade, não se falava de MDM, não se falava de nada. Então, assim, era muito difícil. A área de dados ainda não estava no hype, né? Falava sobre outras coisas, né? Os dados ainda não eram ainda o principal motivo que as empresas ainda não estavam investindo tanto, né? Investiam em outras coisas, mas em dados como hoje, estamos falando de 2025, não. Então, nesse período, né, do que aconteceu, eu achei uma pós-graduação na Mackenzie, com uma matéria escrito qualidade de dados, e eu fui. Uma Por uma matéria você foi fazer uma matéria. Eu falei, pós-graduação. eu tenho que estudar, porque eu não achava nada, não tinha referência, não tinha nada. Teve que ter um ponto de Tem que ter um ponto de partida. partida. Eu cheguei lá, pensa só, Flávio, farmacêutica, gente. Farmacêutica. Farmacêutica que trabalhava na área de dados, obviamente, economia e saúde. E caí de paraquedas na pós-graduação da Mackenzie, que é uma faculdade difícil, né, em tese ali, né, na prática também. Era presencial na época, né, não tinha essa coisa de online ainda, né, e com um monte de gente de tecnologia. Aí eu fui me apresentar na sala, o que você faz? Eu sou farmacêutico. O que você tá fazendo aqui? Não sei. Falei assim, eu tô aqui porque tem uma matéria que eu quero chegar. E, por incrível que pareça, foi quase a última. Bom, Esperei tudo isso, né? E foi muito bacana esse período, porque eu terminei a faculdade de farmácia, depois eu fiz o MBA de gestão em saúde, porque eu não sabia o que queria fazer, né? Foi bem nessa época, assim, terminei. E aí veio essa pós logo em seguida. E eu comecei a olhar para essa pós de uma forma diferente. Por quê? Porque o pessoal da sala percebeu que eu não sabia nada. E aí pensaram, meu Deus, o que essa menina tá fazendo aqui? Não sabe nada, eu não sabia nada. Sabe o que é nada de dados, assim, era muito rasa. Não sabia um select, não sabia nada de linguagem de programação, não sabia absolutamente nada, assim, foi realmente difícil. E hoje eu mando um abraço para meus amigos maquersistas aí, a gente teve vários finais de semana de corujão, sabe? Antigamente você fazia corujão, jogava na Lan House, eu jogava faz Counter-Strike. tempo, hein? Não vamos falar Faz de idade, vamos falar tempo. de idade. Mas jogava na Lan House também, né, na minha adolescência. E aí eles faziam um corujão de madrugada para estudos intensos. E nós éramos em 7. Então, eu tive a oportunidade, assim, de passar 90% dos meus finais de semana estudando durante 2 anos, após ser 2 anos. Naquela época era 2 anos. Então, assim, praticamente a cada 4 finais de semana no mês, 3 eu estava estudando. Então a gente, no sábado, dormia até mais tarde, daí nós íamos para casa cada semana rodava na casa de um amigo. Né? Aqui em São Paulo, eu morava em Barueri, onde minha mãe estava morando, e acabei indo para esses encontros aos finais de semana. E aí eles me deram uma de loja, me ensinaram tudo sobre área de dados, tudo sobre TI, me deram assim uma chuva de informações. Aí eu comecei a galgar ali. Foram 2 anos intensos da transição inicial da carreira, né? E eu comecei a mudar sobre a visão sobre a minha carreira. E aí sim a perspectiva deu essa virada de chave de 2016 para 2017. Né? E aí eu comecei a pós, e aí eu
eu olhei pro mercado, falei, o que que eu vou fazer após, né? Faltava um ano, mas eu falei, nossa, falta um ano ainda, né? Falei, acho que eu vou olhar um pouco o que que eu vou fazer após isso, porque eu preciso me especializar em outras coisas, em uma área específica. Eu sabia que eu queria qualidade de dados, né? Só que eu não sabia que existia governança, né? Porque naquela época não se falava, chamava administrador de dados, DBA. Tinha o DBA, né? Que era mais o cara ali do banco de dados mesmo, né? Que exportava arquivos Jogava enormes dos em bancos de dados. planilhas ali. Isso, no Axis, É, lembra? nossa, O Axis, pessoal meu nem Deus. sabe o que é Axis Melhor não hoje aqui. comentar, senão vão saber a nossa idade. Danilo e Amanda aqui, ó, não O sabem pessoal nem que o tá que é no back aqui Axis. não Estão deve nem saber. entendendo O a time que tá gente. aqui não deve saber, porque aqui é menos 25 aqui que deu no É, back. tá É muito muito novo. novo. Mas vai lá, E, segue e aí. aí a gente acabou que muito tempo ali eu fui vendo que muita coisa ia mudar na minha carreira. Eu falei, nossa, eu estudei tudo isso, mas tem tanta coisa aqui que eu nem tô vendo e nem conheço. E comecei a ficar, tipo, maravilhada com o problema. Já viram isso, gente? Eu sou muito curiosa, então eu acabo, Flávio, fazendo o quê? Quando eu acho alguma coisa, eu vou fazendo, eu saio fazendo. Eu sou ligada no 220, né? Quem trabalha comigo sabe. E então eu fiquei muito alucinada nessa área. Eu falei, gente, a gente tem um problema enorme aqui. E ninguém tá vendo, ninguém tá olhando, né? E eu tô falando isso desde 2014 que eu tava atuando como analista de qualidade de dados. Então eu já tinha um problema ali. Tava falando de problema de dados em 2014, já tinha muito antes, na época de COBOL e etc. Programagem mais antigas ali, já temos um problema, né? Mas é legal a gente ressaltar, só para fazer um gancho sobre isso, Flávio, por que que temos um problema? Porque antigamente a gente só tinha sistema transacional. Os dados não eram a favor do negócio. Então, com os anos, o pessoal foi percebendo que aquele dado transacional poderia vir para um ambiente de análise, que é o ambiente analítico, né? Que as empresas estão construindo hoje. Para quê? Para que eles consigam fazer estratégias, para que eles consigam vender mais, para que o sistema transacional continue transacionando e também novas oportunidades de mercado. Então, por isso que surgiu, né? Mas não precisa de sistema de nuvem para transação. Não precisa. Não é necessário. Pode continuar do jeito que está, mas infelizmente com a evolução da era da IA, dos dados, a gente precisa ter um sistema analítico de alta performance, porque a gente pode transacionar, mas isso não quer dizer que eu vou armazenar, né? Então, o armazenamento se tornou um problema analítico e não mais um problema transacional. Transação, ele vai e passa o dado, né? Então, é só para a gente fazer um gancho em relação a essa parte, assim, da tecnologia, né? E, posteriormente, eu acabei fazendo essa pós, aí comecei a olhar para o mercado, vi que tinha um problema, falei, vou fazer alguma coisa de dados, tipo ciências da computação, análise de desenvolvimento de sistemas, algum curso da TI, né? Porque até então eu não era TI ainda, né? Aí eu olhei assim, falei, não, mas espera aí, tem muito desenvolvedor, muito engenheiro, muita profissão que vai pôr a mão na massa, mas tem alguém, mesmo que eu faça essas outras profissões, eu ainda tenho um probleminha aqui que ninguém tá olhando, né? Que é o ciclo de vida da informação, né? Então, eu já tinha trabalhado no ciclo de vida no final, né? E nesse meio tempo, eu acabei indo trabalhar na Nelway, né? Que é uma das empresas ali de bem forte de dados, né? E aí eu fiz a transição para essa empresa e acabei trabalhando lá. E lá eu trabalhava na aquisição, na entrada do dado. Então, saí do final, né? E da correção para. Saiu do End e foi pro Exato, né? Start. Lembrando que essa correção da empresa antiga que eu fazia, a gente, quando fez a transição de carreira para dentro, para arquitetura de dados ali, já estava indo para dentro do ciclo já. Quando eu estava em inteligência de mercado, estava no final, e aí eu já estava mais no meio do ciclo, né? Então eu já estava indo mais para dentro da casa dos dados, ali no mundo dos dados, né? E aí na NEL eu tive a oportunidade de participar de aquisição, como que o dado entra na hora da transação, como o dado é coletado. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar em qualidade de dados, só que nessa questão de aquisição de dados, sabe? Externos. Então foi muito legal. Então eu participei de várias partes do ciclo nesses primeiros anos de carreira, assim, tive essa sorte, né, ou decisões, enfim, né, nem sempre é sorte. E acabei curtindo muito a área, né? Depois de 7 anos eu saí dessa empresa, foi bem difícil, né? Porque eu tava muitos anos lá, tinha time de futebol, a mulherada se juntava para jogar bola, era um ambiente bem gostoso. Família, Era né? uma Era uma família, porque família. você acaba se apegando quando você tá nas empresas, né? Ao ambiente, às pessoas, às situações. Essa época era pré-pandemia ainda, você tá falando. Pré-pandemia, não estamos falando de Então, e pandemia. a gente vivia mais tempo com essas pessoas do que com a nossa própria família. Você via sua mãe, lógico que você via, mas você via sua mãe 3 horas por dia acordada, ele você via 10. Então isso também faz muita Exatamente, diferença, né? É faz. diferente do que a gente vive no modelo pós-pandemia. Não vou falar no atual, mas desde o dia que a pandemia chegou, né? O Covid chegou, isso mudou bastante, né? As nossas rotinas, a nossa vida.
E, obviamente, muita tristeza, mas muita coisa legal, né? A Muita coisa qualidade de boa. vida, a oportunidade de estar próximo da família, de poder, o que você falou no começo, né? Trabalhar de onde eu posso trabalhar, de onde eu quiser trabalhar. Importante é entregar o resultado, né? É um tema bastante Exatamente. abrangente. Eu quero fazer, aproveitar até que você fez esse gancho lá no começo da tua fala. Você falou bastante a respeito de, pô, procurava curso, procurava treinamento e não achava nada. Então, eu vou aproveitar aqui o momento que você jogou isso, eu vou fazer aquele merchan pro pessoal, tá? Porque Faz precisa faturar parte, também, claro, né? A óbvio, gente não né? tá aqui para outros motivos também, né? Justo. Então, pessoal, quero aqui agora falar da MDM Academy, um dos nossos patrocinadores, Ju. Não sei se você conhece. Conheço. Boa, a MDM Academy é a maior academia de gestão de dados e governança de dados. Nela, Ju, tem cursos gravados, tem aulas ao vivo e tem um diferencial muito grande que outros cursos não te dão. Ela te dá acesso a uma plataforma, Ju. Você sabia disso? Nossa, hoje em dia isso tudo aquilo Você que eu ganha uma falei. plataforma para você colocar em prática tudo aquilo que você testou. Então, você vai poder fazer arquitetura, você vai poder fazer desenho de workflow, você vai poder construir desde o início um fluxo, vai conseguir colocar, fazer suas automações, desenhar seus selects, colocar seus regex. Se você manjar de Python, você vai poder colocar Python nela para fazer outras automações mais robustas. Então, MDM Academy, pessoal, Teoria na é prática. teoria Ah, na gostou do prática bordão. com a prática. É muito linda. A Jo já, boa marqueteira, Inspirada, hein? Tá inspirada, inspirada. né? Eu acordei inspirada hoje que eu ia vir pra cá, pra esse podcast maravilhoso. Falei, hoje eu tenho que estar inspirada. Isso aí. Então, pessoal, em algum lugar aqui na tela vai ter um QR Code. Não perca tempo. Clica aí, faz a captura do QR Code e faça a sua inscrição. Tá? E tem vários planos, tem várias modalidades. Eu tenho certeza que um vai se encaixar aí no teu orçamento. E outra, é um investimento para a sua Gente, vida. não esqueça, estudo é vida, hein? Online hoje em dia e a academia aqui é muito boa. Aproveitem, viu? Deve estar com os preços maravilhosos, que sempre tem preços muito bons para todas Sempre as tem. categorias. Isso eu sei, tá? Porque eu já dei uma fuçada lá. Isso aí, Ju. Então, pessoal, é isso. Fica a dica aí para vocês. E vamos seguir com o podcast aqui, que o papo com a Ju tá bem legal. Boa, Ju. Então, você falou aí que depois que você fez a faculdade no Mackenzie, entrou na Nelway. é, Conta um pouquinho aí pra gente. Então, pô, depois que você entrou na Nelway, de fato, o que que você falou, né? Pô, eu vi que, cara, vou fazer o paralelo com o game ali que você falou. Cara, é Eu um jogo preciso. de campo aberto, de mundo Ah, aberto e, cara, tinha muita muito. oportunidade, muito. O mato tava muito alto. Como que você encarou tudo isso e como foram os seus passos? E aí a gente vai começar a entrar agora aí nesses 10 anos aí para cá de mais profundamente em data quality, que é a tua área, né, que Forte. você ama aí, Amo, né, sou doente por essa de área. qualidade de dados. Então a gente vai entrar um pouco mais forte nesse momento e aí a gente vai fazendo um bate-bola aqui, mas eu quero que você conte um pouco aí como que você enxergou esse mato, como que você conseguiu junto com outras pessoas, ou dentro da própria ANEL e por outros lugares que você foi passando, como que você conseguiu mostrar para isso, para as pessoas, para os decisores, para quem assina o cheque, que tinha uma grande oportunidade ali? Conta um pouquinho aí pra gente, por favor. Aí, que nem eu falei pra você ali, né? Eu tava fazendo, eu terminei quase terminei a pós, aí comecei a prestar vestibular, mas eu tive um insight um dia no mercado. Parece loucura, né, gente? Mas eu tava no mercado fazendo compra, Supermercado? supermercado fazendo compra do mês. E eu olhei na prateleira uma lata de milho. Eu olhei para aquela lata de milho, eu nunca esqueço. Quem me conhece já sabe dessa história, porque eu sempre repito ela. Olhei assim, fui pegar o milho, peguei, nossa, mas esse milho para ter chego aqui, ele passou por muita coisa, né? E eu falei, nossa, os dados são iguaizinhos. Sério, olha que loucura, né? Eu tava muito doida dos dados. Os dados são iguaizinhos. Para ele estar aqui, para essa finalidade de uso dentro dessa lata, para sobreviver 4 anos, ele passou por muitos processos. E foi selecionado e dividido em várias formas. E o dado parece o campo que a gente plantou o milho. Sabe? Os dados, que é o sistema transacional. A gente planta, transaciona, né? E a gente acaba colhendo o milho depois de um período, Não é coleta. só plantar e colher, é isso, Ju? Tem todo o processo de germinar, de Exato, e os regar, de dados é colocar a o mesma fertilizante, o coisa. adubo. Exato, os dados são as mesmas coisas, se você parar Uau. pra pensar. Sistema transacional, você precisa dar manutenção, você precisa cuidar, você precisa fazer toda a parte por trás para que aquele dado chegue no sistema analítico, senão ele nunca vai chegar. Se ele tiver outros tipos de problema por trás. E o milho é a mesma coisa. Você plantou o milho, você tem que semear, cuidar para que não pragas, etc, para que ele cresça e a gente possa usufruir. Ser vendido como espiga, fazer canjica, que mais? Lata de milho e entre outras.
Fazer praia, né? curau, fazer um monte de coisa, Boa. bolo de milho, etc. Todas essas formas Bela analogia. diferentes para a gente consumir o milho, que é consumir o dado, tá, gente? Segura essa analogia é boa. Boa. Segura essa Muito analogia. legal. E os dados é muito parecido. Sabe? Se você for para pensar, você transaciona, você cuida desses dados, você traz ele para dentro do seu ambiente analítico para que você consiga consumir esse dado em algum momento. Aí a gente fala da LGPD, né? Com a finalidade adequada. Vamos pensar que a lata de milho é uma finalidade, né? O milho in natura é outra finalidade, o bolo é uma finalidade. Então, a LGPD é a mesma coisa. Quando a gente for usar o dado, a gente vai saber a finalidade dele, né? E a gente vai estar classificando ele de uma forma que seja necessário utilizá-lo. Para aquela finalidade, daquela maneira, para esse uso, enfim. É a mesma coisa. O dado, na minha visão, é um produto. Entende? Hoje, é um produto. Até quando eu tive esse insight, né, da lata de milho, eu pensei, vou fazer engenharia de produção. Porque eu quero ser engenharia de produção de dados. Uma coisa que ninguém tinha falado, me veio do nada, assim, na mente. Bem doida, né? Ah, Ninguém pensou nisso. Eu nunca vi ninguém pensando em engenharia não. de produção de dados. Pessoas de engenharia de dados, pessoas de software, desenvolvimento de sistema, ciência de dados, tudo. Menos engenharia de produção. Quando eu cheguei, aí comecei a prestar vestibular, né? Não passei de primeira, óbvio, né, gente? Pública, né? Não ia pagar outra faculdade, não tinha condição. Aí passei na pública. Aí comecei a estudar, né, em 2018, terminei em 2023 o curso. E desde o primeiro dia, o pessoal na sala olhava, o que você quer fazer? Um falava, indústria têxtil, roupa, chão de fábrica. Eu era a única que falava, eu quero trabalhar com dados. Mas como assim dados? Ninguém entendia. Gente, é um produto, vocês não conseguem perceber? Como é um produto? Ué, a gente não manda mensagem o tempo todo no WhatsApp, outras plataformas. Você manda. Então, o que acontece? Você acaba produtizando aquele dado. Entendeu? E aí temos um problema, porque a gente escreve errado. Falando de só uma analogia, outra analogia, a gente escreve errado no WhatsApp, kkkk, põe de qualquer jeito. Isso gera, até para a própria empresa que é dona, né, dessa plataforma, ou outras empresas, gera dados inconsistentes. Se você for parar para pensar, quantas pessoas estão falando sobre um assunto? Se todo mundo escreve diferente, se eles quiserem analisar, não consegue. Então, tem que ter uma plataforma por trás, um MDM, algo que realmente consiga unificar isso para que a gente consiga melhorar essas informações para que sejam estudadas, né? Porque o estudo sobre o dado é que vai gerar valor, né, sobre as iniciativas. Então, eu tive esse insight, fiz a faculdade. Os 5 anos do meu curso foram focados todos em dados, então todos os meus projetos integradores. Eu não tinha par, eu era um lobo solitário na faculdade, porque o pessoal não queria vir comigo, porque eu falava... Ninguém queria falar de dado, né? Não, ninguém queria, o pessoal queria outros assuntos, assim, né? E aí, acabei finalizando o curso, né? E depois disso fiz outras especializações em dados, enfim, né? E aí tive essa transição da Nelway ali e evoluindo, tá? E aí foi uma pergunta que você perguntou, como que foi, né? Aí eu tava na Nelway, nesse meio período eu conheci o Célio, que eu acho que você conhece ele. Um abraço, Celião. Célião, uma pessoa muito especial pra mim, que abriu a porteira do mundo dos dados ali, né? Já tava meio um diamantezinho começando a ser lapidado. Ele falou assim, ó, existe governança, tá aqui o Dama, ele fez uma entrevista comigo na época, eu não trabalhava em consultoria, né, eu tava na Nelway, e ele me ofereceu uma oportunidade para uma empresa, e a oportunidade era, você sendo consultora, você vai rodar várias empresas, aquilo chamou muito minha atenção, porque eu não sabia dessa modalidade até então, né, só de empresa, só vinha de empresa, né, então a minha saída da Nelway também foi um pouco difícil, porque eu estava muito habituada em trabalhar em empresa. Aí o Célio me chamou, aí antes de me contratar, ele foi muito parceiro, ele muito legal. Ele mandou mensagem pra mim, segue isso aí, pegou no meu WhatsApp, a gente trocou ideia, passou um monte de documento pra eu estudar, coisa que eu não sabia. Falei, nossa, a dor que eu sentia já existe. Tudo que eu procurei, Isso você aqui. me mostrou. Exato. Então, assim, eu não tava ficando doida, entendeu? Era uma iniciativa em paralelo. Eu não criei a ideia porque eu vi a ideia, porque alguém me apresentou a governança e a qualidade. Eu criei a ideia dos problemas, dos dados e a complexidade, porque eu vivi isso na prática, dia após dia. E fui construindo uma ideia na minha cabeça. E aí, com os anos, eu fui, né, cada dia mais. Aperfeiçoando o método que você já tinha da produtização dos dados. Exatamente. E aí foi quando em 2021 eu fiz né, a troca saindo de empresa indo para consultoria. Estou até hoje, né? Atualmente eu estou na Queiros, né? Já passei por 3, 4 consultorias, né? Atuei em várias empresas de grande porte. Atualmente eu estou no Banco Carrefour.
Inclusive, já passei 4 vezes pelo Carrefour em todos esses anos, porque os caras acabam sempre me chamando de novo. É sempre muito bom, né? Tanto o grupo quanto o banco. E agora eu sou bancária cachorrona. Aí, ó. Qual banco que você tá agora? No No Carrefour. Carrefour, tô no Banco Carrefour. Boa. Agora eu sou aquela bancária cachorrona que eu falei no início, ó. Quem não Lá viu, no volta lá no começo. começo pra ver Isso a fala aí. da minha mãe. Da bancária cachorrona, né? E aí eu tô lá com eles quase Boa. 2 anos ali, mais alocada, né? Mas sempre, né, pela consultoria, ajudando o time ali, né? Que o nosso time é bem grande na consultoria. Mas é uma experiência excelente que eu tive em consultoria. E agora eu sou consultora na veia, né? Porque gosto muito de ser consultora, né? Então já peguei amor. Boa. Eu ia te fazer essa pergunta justamente agora. Você já respondeu, mas eu também, quando tive a oportunidade de participar aqui do podcast, o Paulo me fez essa pergunta e, e eu queria entender de você, para você, como foi essa transição? Você ficou com medo? Você não ficou com medo? Falou, cara, vamos embora, não tô nem aí, vamos pra cima. Quero que você conte pra gente um pouquinho como que foi transacionar aí, fazer essa transição de um modelo de estar na companhia, em uma companhia e depois prestar serviço em vários clientes, ir para um modelo de consultora mesmo. Como eu sou ligada no 220, foi fácil. Então É, eu consegui isso lidar ajuda. bem, porque eu ficava muito entediada em empresa. Então eu precisava estar em movimento, sabe? Que eu sou muito acelerada. Antigamente falava que era hiperatividade, né? Depois veio a era do TDAH, né? Mas eu sempre fui muito acelerada, assim, de fazer acontecer e correr atrás. Eu não sou muito de ficar parada, sabe? Não gosto desse modelo de ficar ali sem fazer nada. E aí, pra mim, foi um pouco de receio, assim, um pouco de medo. Mas depois eu fui com medo mesmo. A dica é, vai com medo. Você quer fazer transição de carreira? Vai com medo mesmo, porque se você tem um objetivo na sua vida que te deixa feliz e você gosta, que nem eu tava fissurada na qualidade, tão fissurada que eu fui fazer uma pós-graduação com uma matéria de qualidade de dados, que foi na Mackenzie. Então, porque eu gostei muito do assunto, né? Nem sabia se é isso que eu ia fazer, mas tem que ir com medo. O desafio sempre vem na nossa vida, sabe, Flávio? E se a gente não arriscar, você não é tipo aquela história da ovelhinha que dá dentro do pastozinho lá, sempre trancadinha. Se ela não pular a cerca e ver o mundo, ela vai continuar com aquela Ah, realidade. braba. Exato. Não que a zona de conforto não seja boa, gente. Todo mundo procura a zona de conforto, né? Por isso que a gente trabalha, né? Obviamente, tem gente que fala isso. A zona de conforto é ruim. Sai da sua zona de conforto, como se fosse algo ruim, gente. Não é ruim a zona de conforto. Todo mundo procura conforto financeiro, profissional. Esse é o nosso intuito de trabalhar, né? Então, quando a frase vem não é que você esteja confortável com aquilo que você vive, é para você olhar para novos horizontes na sua vida pessoal e profissional, sabe? Porque você vai ter medo, sabe? Você vai ter medo de vir Mudar dá medo, né? mudar, dá Mudar dá medo. medo. Eu lembro quando eu fiz o primeiro podcast. Né? Então, assim, foi medo. Hoje eu sou muito mais tranquila. Então, assim, acho que tudo na vida tem um propósito. E você tem que seguir no propósito para que você melhore emocionalmente, profissionalmente, né? E como pessoa, né? Então, acho que isso é fundamental. Então, pessoal, vai com medo mesmo. Então, Ju, pegando esse gancho, bom, você falou um pouquinho aí, vai com medo mesmo. Eu também tenho essa opinião. A minha opinião é exatamente a sua. Acho que você tem que ir com medo e tem que meter as caras ali e fazer acontecer. Isso é muito legal. Agora eu vou já entrar na parte sua de consultoria. E aí, como você falou aí que são 3 anos aí que você está já na parte da consultoria, quero que você fale daquele assunto que quase ninguém fala hoje em dia. IA. É, Não está muito em alta, né? Acho que o pessoal não fala muito sobre quase pouca nada. coisa. Hoje todo mundo quer IA, todo mundo acha que a IA vai tomar nossos trabalhos. Enfim, eu quero que você conte um pouquinho aí dessa tua experiência, desde que você já vem trabalhando aí, quando você identificou a produtização do dado. Como que a IA ajuda nisso? Como que você entende que a IA aporta? Como que tem que ser a nossa postura perante a IA como governante de dado, como analista de qualidade, enfim. Vamos fazer uma pincelada agora aí, pegar esse ponto da IA para a gente colocar aqui nesse bolo aqui para ver como é que fica esse trem. Mas eu posso te fazer uma pergunta antes? Eu acho que Você você quer um pode. café? Pô, eu senti o cheirinho Tá já, sentindo hein? a Você tá produção? sentindo? Ah, Acabaram eu de ir acho lá que. colher os grãos do café aqui para nós. Ah, será que é de Santa Catarina Não esse sei, café? viu? Interior do Não, é mineiro. Paraná, talvez mineiro. Mineirinho. Ó, assistente de palco, manda o café pra E daqui gente. a pouco vai chegar o café aí. O cafezinho já tá chegando, gente. Boa. Aqui, ó, tá chegando, Ó, chegando, ó lá, ó. A produção é maravilhosa, ó lá, ó.
Grande Danilo e Amanda, Viu? esses são Estão por demais. trás. Essa galera tá por Boa. trás. Behind the scenes. É. Gente, falando da IA agora, a gente tá passando por um momento onde a IA troca até lâmpada, né? As pessoas estão sentindo que a IA vai salvar vidas, tá vindo como se a IA fosse salvadora do mundo, né? E a gente está passando por uma transformação agora, né? Uma transformação digital como nunca vista antes, né? Que é a linguagem natural, né? Vamos entender um pouquinho assim, um pouco mais sobre a IA, né? Não tecnicamente falando, né? A gente teve a era da entrada dos dados, onde você falava de Big Data e BI. A gente teve agora, esses últimos anos aqui, a ingestão, né? Todas essas linguagens, elas são linguagens não naturais, né? São linguagens de programação que elas atuam no back, né? Ou também algumas questões no front de BI, Big Data em sistemas de processamento, onde essas linguagens elas acabam fazendo comandos ali, né? Faça isso, faça aquilo. São coisas que mais orientadas a resultados binários, entre 1 e 0, e decisões, né? Mais decisões binárias. Com a IA, qual que é a grande diferença entre um e outro, né? A IA é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem natural, aonde o próprio, né, o que está por trás dessas linguagens, né? Essas linguagens que são de programação, né? Então, mas é a mesma coisa? Não, não é. Por trás disso, existe um conjunto de linguagens de programação que transformam a linguagem natural para ela estar do jeito que está. Então, até por trás delas também existe essa linguagem que auxilia para que a linguagem natural, que é a conversação que hoje a gente vê muito, fala-se muito de agentes hoje, né, nas empresas. A Google lançou, né, a Microsoft lançou, tem várias empresas autônomas aí, não só as grandes, menores, lançando, né. Hoje está no hype, né. Isso é o hype, né? Todo mundo quer IA, todo mundo acha que tudo é IA. E a IA não vai resolver nossos problemas, não vai tirar emprego da gente, né? E eu acho que é bom a gente entender que ela veio para o medo, óbvio que é o do desconhecido, ele vai vir, sabe, Flávio? A gente vai ter medo de coisa que a gente não conhece, é natural. Isso não é o fim do mundo, é uma nova adaptação, assim como surgiu as plataformas de conversação, assim como evoluiu o Orkut, que não tem mais, que foi muito bom. Já falei a idade aí, né? Coisas muito legais que aconteceram. Depois Facebook e outras plataformas, e vai continuar evoluindo. É natural que isso ocorra. Eu acho que a pior parte não é a IA vir. A pior parte é você não querer usar a seu favor para você alavancar a sua carreira. Tá. No meu LinkedIn tem vários artigos que eu tenho escrito de IA focado em qualidade de dados. Quem quiser dar uma entrada lá pode olhar. Porque eu faço texto de 1 minuto. Só explicando basicamente o que pode ser. Mas como que você escreve? Gente, eu não escrevo da minha cabeça. Eu coloco o que eu sei dentro de um agente conversacional, explico um tema que eu quero e ele me traz um prompt, né? O prompt que eu escrevi lá. E em cima do que ele me retornou, eu vou lapidar aquele texto, agregar coisas que eu estudei, agregar coisas que eu acho que está certo e está errado, refino aquela informação e depois eu publico. Isso aumentou violentamente a minha velocidade de análise, de escrita, de tudo no trabalho. Hoje já é permitido que você utilize com regras e leis, obviamente, né? A gente não pode colocar tudo lá dentro, gente, pelo amor de Deus. Vamos usar com consciência, IA, né? Não coloque, até bom a gente falar um pouco sobre isso, não coloque dados pessoais, não coloque quanto você ganha, não coloque essas informações pessoais de vocês lá para testar. Uma coisa é você perguntar quanto que é a média do seu salário, né? No mercado. Outra coisa é você falar o seu salário. Então, tenham sabedoria, né? Porque a linguagem, ela aprende, né? Com o que a gente está falando também, né? Isso agrega conhecimento para ela. Não que ela vá contar os seus dados para alguma pessoa, né? Mas você vai estar se expondo ali para as plataformas, né? E a partir do momento que você cria, né? Os usuários já tem lá uma flag, né? Você concorda em expor tudo que está aqui para a gente usar. Então, eu acho que é uma questão de consciência, né? De a pessoa saber usar a IA ao favor, né? Falando mais de agentes conversacionais, que é o que está em alta, né? A IA está muito em alta com os agentes conversacionais. Temos outros tipos de IA aí, antigos, né? Que a gente falava de machine learning, deep learning, tudo isso já era IA, gente. Só que era uma IA um pouco mais robusta, um pouco mais antiga, um pouco mais rústica, né? Agora ela está ficando mais maleável e flexível, né? E pessoas que não sabem mexer, hoje conseguem mexer. Então, hoje, até falando um pouco da minha área,
qual que vai ser o grande problema da IA? A qualidade. A qualidade vai ser o calcanhar da Aquiles, porque é uma inteligência artificial, não é uma língua, né? Não é uma inteligência natural, que é a nossa. Então, ela é tipo uma criança, tá? Que não tem nenhum tipo de. Ela, né? A gente pode criar vários modelos de IA, mas, por exemplo, assim, vamos pensar numa IA que não tenha nada. Então, Absorve ela tudo que absorve você escrever tudo que lá, você escrever lá. Se ela. você falar para ela que casa é uma bola de futebol, ela vai entender que casa é uma bola de futebol. E é que ela vai assumir como verdade. Por que a gente vai para a escola desde criança? Para a gente aprender. Por que tem um plano de ensino? Para a gente aprender o padrão da sociedade. Por quê? Para que todo mundo consiga andar na rua no lado da calçada certo, para que todo mundo consiga dirigir no lugar certo, porque somos aqui 7 bilhões de pessoas no mundo, então a gente tem que ser organizado em alguma coisa, entendeu? Então, assim, isso também é com a IA. Então, a partir do momento que você ensina para a IA coisas erradas, então não adianta, Cuspir relatórios ela vai errados te dar também, né? resultados. E outra coisa, não pegue a IA e gere um resultado e já passe para frente. Valide primeiro. Vê se tem algum problema. Vê se está condizendo com aquilo que você entende que é certo. Não publique por publicar só porque você acha que está certo o que a IA está falando. Não faça isso. Porque você vai acabar o quê? Passando vergonha. Já vi vários casos aí da turma que passa vergonha mesmo, porque, inclusive, empresas que passam, pessoas que estão nas empresas que passam vergonha quando pegam uma informação da IA, joga de qualquer jeito. Então, assim, eu acho que a IA é incrível, só que a gente tem que saber usá-la. Esse é o recado, acho que para todo mundo, né, que está assistindo. E essa área de qualidade, se eu, por mim, convertia todo mundo, tipo pastora da qualidade de dados. Porque eu acho que a qualidade vai ter um impacto muito grande nos próximos anos sobre a IA. Muito grande em tudo, assim. Muitas empresas. Hoje eu sou muito a favor do Quality by Design, né? Por causa que a gente está passando por um momento que você não consegue mais ferramentas padrões para empresas que estão se transformando o tempo todo, né? Então, porque às vezes a ferramenta vem, mas ela não vem do jeito que você precisa vir. E aí o papel das consultorias, né? Não estou defendendo consultoria, nem a sua, nem a minha, nem nada, mas as consultorias estão aí para isso, porque a gente está no mercado, olha todos os clientes, gente, eu aconselho, se você não sabe fazer bem na sua empresa, contrate uma consultoria. Por quê? Por causa que uma consultoria, ela está em vários clientes. Ela sabe o que está no seu inimigo, como se fosse, né, no seu concorrente, né? Brincadeiras à parte aqui, mas no seu concorrente. Então, ela sabe o que está acontecendo lá. Então, ela pode trazer soluções melhores. Desculpa te cortar, não necessariamente o que está no seu concorrente vai servir para você. Exatamente. Porque tem o como, tem o modelo de negócio, tem a estratégia, tem uma série de outros fatores, Sim, né, mas ela Ju? vem com conhecimento do Sim, mercado, e do ela pode até olhar e falar, concorrente. pô, o seu concorrente tem isso, mas para você não vai Não vai valer a valer a pena. Vamos pelo pena. caminho aqui, ó. Exato. E aí ela vai te dar Os esse insights. direcionador para você não cometer. Devaneios. Exatamente. Devaneios importantes, entendeu? Boa. Entrando nesse ponto aí que você colocou, Ju, até para você tomar seu cafezinho aí. Tá bom, né? Delícia, maravilhoso. Aí, produção, obrigada. Assistente de palco arrasou no café. Muito bom, muito bom. Pegando esse gancho aí que você falou, você tá falando bastante da vida profissional aqui, mas a gente sabe, né, que por trás disso tudo a nossa vida pessoal continua. Sim. E eu também aqui sei, porque eu também tenho uma consultoria, sou parte aqui da 4MDG como consultoria, e a gente sabe que a nossa vida é bastante corrida, né? Pode, independente se você está em 1, 2, 5 ou 10 clientes, as demandas vêm e elas, Engolem. se não tomar cuidado, elas dominam a sua vida pessoal, inclusive. Eu quero que você contou para mim nos bastidores um pouco aí, que você teve até uma situação um pouco mais delicada, né, com relação a esse ponto. Obviamente, fica à vontade aqui para você contar da maneira que você quer, mas até para o pessoal entender, né, que independente do modelo de trabalho, que a gente já falou um pouco se é híbrido, se é presencial, se é remoto, todo mundo vai passar por algum tipo de problema. Ninguém tá, Ninguém tá tá, livre. ninguém tá livre de ter um Todos problema temos familiar, um problemas. problema de saúde. Na verdade, todos temos, né? Não é que ninguém tá livre. Todo mundo tem. Uns são maiores, outros são menores, outros são mais graves, outros não tão graves, né? Mas todo mundo vai ter problema. Todo mundo tem problema. Como que, como que você conseguiu conciliar tudo isso? Porque não é fácil. E eu não tô nem só falando a nível de agenda, porque tem a nível emocional, a nível psicológico, tem uma série de outros fatores que é difícil desvincular hoje em dia, né? Até pós-pandemia,
Somos um Muitas só, né? empresas. Somos um só. Não tem como falar, não, Profissionalmente, eu tenho o pessoal. Flávio do trabalho e o Flávio de casa. Não existe isso. Na verdade, tem o Flávio de casa. Ele pode até fazer um papel, Por um parecer algo período do diferente em outro trabalho. É. trabalho. Ou em outro lugar, que seja no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, onde você quiser. Você pode até se mostrar uma pessoa diferente. Mas na hora da pressão, na hora que acontecer alguma coisa que te tirar da zona de conforto, o verdadeiro Flávio, que é aquele que você é na sua casa, vai aparecer. Então, como que você pode falar um pouquinho aí, de pessoas que às vezes passaram por um burnout ou estão passando algum processo nesse sentido, enfim, um problema familiar, se você puder contar um pouquinho da tua Sim, experiência, sim. por Eu acho que vale a gentileza. pena eu contar brevemente, né? Muitas pessoas que estão ao meu redor sabem do que ocorreu, né? Muitos colegas de trabalho ali, né? Eu contei pro Flávio também já há algum tempo, né? Eu e o Flávio a gente se conhece há algum tempo. E assim, a minha mãe desenvolveu uma doença neurológica o ano passado, né? Bem séria, ela não anda, né? Ela precisa de cuidados de pessoas. Ela é uma pessoa nova, gente, ela tem 54 anos. E foi super precoce no caso dela. E eu passei por um ano bem difícil, mesmo sendo consultora, assim. E assim, o recado que eu quero falar aqui nesse podcast, a gente falou sobre isso, né? Eu quero poder falar isso também, porque é importante falar. Falar é importante, né? Por isso que existe podcast, porque a gente poder falar um pouco para todo mundo que está assistindo a gente aqui se ver um pouco também, né? E entender que é natural que isso ocorra. Todo mundo vai ter problema pessoal, seja ele um pouco mais pesado, um pouco mais leve, cada um encara de uma forma, não julgo, né? Mas foi muito difícil para mim esse último 1 ano e meio, eu tive que ficar um pouco off das redes sociais, da parte de estudos eu tive que parar a minha pós que eu estava fazendo, consegui terminar esse mês ela, fiz uma velocidade mais lenta ali. Eu sou filha única do meu pai e da minha mãe, né? E aí a minha mãe precisou desses cuidados e eu, como filha honrando aquilo que a gente falou no início, ó, pessoal, volta no início para ver quem perdeu. Honrando a mãe e o pai, eu tive que dar todo o apoio emocional, financeiro, físico, tudo ali. Então foi insano esse ano que passou, né? Eu tive que, assim, como eu falei para você no nosso papo em off ali, o home office ele veio para ajudar as pessoas em muitos momentos e ele surgiu da melhor forma possível para mim. Por quê? Tem os modelos de home 100%, né, híbrido, presencial 100%, que hoje tem uma discussão muito grande ali, mas tem espaço para todos, né? E, gente, eu não posso contar para vocês, acho que perde o número da mão e do meu pé para contar que eu fiquei no hospital diversos dias com um notebook entre um médico e outro, entendeu? Entre uma enfermeira e outra, entre o procedimento da minha mãe e outro, eu tava lá no chão, sentada no chão, trabalhando. Então, assim, olha que benção. Poder ter essa oportunidade, saber que eu pude contar também, tanto com a minha consultoria, que foi impecável, Marileuza, minha chefe, um beijo para você, Paulo Ruza ali, do pessoal do banco, André Dias, que são os meus gestores dentro do banco. Foi incrível, se não fosse eles eu não tinha conseguido, sabe? E um outro ponto também, não sofra sozinho, né, pessoal? Não sofra sozinho. Porque, assim, a gente não nasceu para ser sozinho. O ser humano não é um ovo, né? Já diz o ditado, né? E por quê? Porque quando você trabalha, uma empresa depende de você, e às vezes você não consegue fazer algumas entregas, não quer dizer que você não seja bom, tá? E aí você sofre um burnout por excesso de coisas, muitas vezes. Eu não sofri, graças a Deus, mas, assim, eu cheguei e abri a minha vida pessoal para as pessoas que são os meus gestores, que eu me senti à vontade. Não quer dizer que você que está em casa assistindo esse podcast vai fazer dessa forma, mas eu vi mais fácil, porque eu decidi abrir, porque eu tinha situações que eu não ia estar disponível, sabe? Eu acho que um bom diálogo, sabe? Um bom diálogo abre portas. E eu acho que e eu abri para eles me apoiaram, foi num período difícil, eu estava com férias marcadas ainda, e mais a minha mãe com esse problema, foi tudo muito difícil, né? Eu estava fora do país e foi difícil porque eu não tinha ninguém para me apoiar. Então eu passei momentos muito difíceis fora, não consegui cancelar a viagem na época, mas assim, a minha mãe, ela quase, infelizmente, quase, né, ela ficou bem ruim, quase veio a óbito, mas ela superou tudo, né? Estamos 1 ano e meio depois, está fazendo tratamento, viva o SUS! O tratamento é pelo SUS, para você ter noção, a medicação dela custa R$ 150.000 por mês. Flavião. Então não podemos reclamar do SUS, pessoal, porque é muito bom. Então, assim, é tudo pelo SUS, subsidiado pelo SUS 100%. Ela não tinha plano de saúde na época, tivemos sorte, porque se tivesse, existe uma fila muito grande de processos para medicação de alto custo e demora meses para sair. Ela não teria esses meses, então Deus sabe o que faz. Eu insisti para ela 2 meses antes para fazer o plano de saúde, ela não quis. E aí aconteceu o que aconteceu. A gente está tratando e eu tive apoio de todas as pessoas à minha volta e abrir, às vezes, falar
faz parte. Então, não quer falar para o seu gestor, tenta conversar com uma pessoa que você confia, para que ele entenda em algum momento que você não vai ficar disponível. E eles entenderam. Teve reunião com o meu chefe, remarcou, não, eu estava lá disponível no hospital, não quero falar com você. Pode sair, pode ir lá resolver suas coisas, depois a gente fala, não tem nada urgente, mais urgente que sua mãe. Então, não existe trabalho mais urgente que a família. E fazendo um gancho do início, que você falou uma coisa importante, Flavião, é que a família é a base. A gente está passando por um período onde a família é muito deixada de lado. Eu tenho percebido isso hoje. Os valores, a família, a importância de ter uma família. Não importa o tipo de família, né? Cada um define a sua família. Mas você não ter essa base, essa questão, isso importa muito. Né? Eu tenho pessoas que, por exemplo, os padrinhos da minha esposa, né, que eu sou casado, amor, beijo, tô aqui no podcast, Juliana, elas não são de sangue, e são os pais dela, né, que a mãe dela ficou muito ausente na infância, e são os padrinhos, ela foi criada por eles. Não são pessoas de sangue, mas são pessoas que eu escolhi ter uma família, então nem sempre a família é de sangue. Entendeu? Então, hoje a gente vai passar até o Natal com a minha mãe. Eles todos falam, não, sua mãe não vai passar sozinha na cama. Eles vamos todos pra lá. Mesmo que não tenha nada de bacana, entendeu? Lá. Não vamos deixar ela passar sozinha. Então, eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Porque me fez ser uma pessoa melhor do ano passado para esse ano. Porque a gente percebe que a vida é muito passageira. E você não sabe... Eu não sabia o ano passado se eu teria um Natal com a minha mãe. Esse ano... O ano passado, eu não sabia o que ia ser. Então, eu tomei uma decisão. Eu não vou passar mais nenhum Natal e também não vou deixar nenhum Natal ela passar sozinha, porque eu sei que a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar o máximo que der com a nossa família, o máximo que der com as pessoas que a gente ama, que elas são as pessoas que vão nos dar força nos momentos difíceis, entendeu? Gente, isso aqui só pode ser defesa civil, porque o meu tá no mudo. Porque defesa civil, ela apita. Então... são situações da vida que a gente vivencia. Todo mundo vai passar um problema. E hoje eu tô abrindo isso no podcast aqui na internet, porque eu acho que quando a gente fala, as pessoas se sentem um pouco representadas, entendeu? Então, assim, Flavião, hoje a gente tá super bem, a minha mãe já tá dando os primeiros passinhos dela já com o andador. Ontem ela foi receber a mercadoria, tava super feliz lá com o andador. Eu olhando pela câmera, ela... Então, assim, a gente tá em fase de recuperação, ainda não é fácil, né? Mas não é impossível, entendeu? Quando a gente não desiste, os médicos falaram que não tinha chance para ela, que ela ia ser entubada, ia ter vários problemas de saúde, enfim. E a gente não desistiu. Falei, mãe, não vamos desistir, vamos tentar. Enquanto tiver esperança e vida, a gente vai até o fim. E a gente começou a fazer os tratamentos, as coisas começaram a melhorar e só prosperidade. Então, porque eu pensei positivo. Então, quando você tá muito capturado numa situação difícil, você tende em si a pensar que tudo tá dando errado. Eu tive umas experiências, assim, muito engraçadas. Teve um dia uma situação difícil que eu passei com a minha mãe, que eu não conseguia leito para ela na época. E aí, eu tava indo pra casa dela, do hospital para resolver, e aí entrou um motoboy na minha frente com uma placa, Jesus te ama. Não tô falando sobre religião, tá? Só pra você entender. E eu tava chorando, né? Ó a situação, chorando. E aí o motoboy tava na minha frente. E ele não tava recortando o trânsito. Ele tava segurando meu carro, pra eu não correr. E aí, todas as ruas que eu virava, ele virava, gente, na minha frente. E ele, sabe quando que ele parou de andar na minha frente? Quando eu parei de chorar. Eu não tô falando de religião, tá? É só pra gente ter uma reflexão o quanto é poderosa a fé. Então, não importa qual religião você seja, o que você acredita, tenha fé naquilo que você faz, tenha fé nas pessoas, porque, na minha visão, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo, porque o mundo já estava bem pior. Então, assim, a gente tem uma dificuldade, sim, na vida, vai ter mais de uma, mas o recado que eu deixo é, gente, eu vim do interior de Santa Catarina, eu tô aqui nesse podcast hoje com o Flavião, com essa equipe maravilhosa que tá aqui atrás nos aguentando nessa 1 hora e 2 horas, sei lá quanto tempo a gente tá aqui, mas não desista dos seus sonhos, foque no que você quer pra você, mesmo que seja difícil, você vai cair muitas vezes, você vai errar mais do que acertar. E não desista daquilo que você quer, por mais que tudo seja contra daquilo que você acredita que não está sendo legal. Então, por mais que às vezes venham as dificuldades, que venham as situações que você veja não vai dar certo, continue tendo a sua fé, continue acreditando naquilo que você consegue. Entendeu? Então, eu não imaginaria que estaria na área de dados, estaria onde eu estou hoje, uma especialista, fazendo entrevistas, fazendo bate-papos. Então, assim, tudo é possível. Basta você acreditar no que você quer, né? E eu acredito muito na área de governança e qualidade, que é uma área que eu acho que tem muito futuro.
É uma área que o pessoal não dá muito tanto, né, valor, sabe que precisa, mas não sabe aplicar na prática, tem uma dificuldade de mercado, o Flavião sabe o que eu estou falando. Porém, toda a área que é boa é difícil, né? Então eu sou dessa opinião. Tudo que é bom demora um período para você alcançar essa maturidade. Eu acho que o país vai passar por uma maturidade muito grande de empresas assim de crescimento para a governança e qualidade nos próximos anos. Essa é a minha previsão aí, ó, né? Mãe de Ná. Né, eu acho que vai ter uma evolução muito grande, porque a IA e as novas tecnologias vão depender muito de organização sobre os dados, e a gente sabe que tem muito problema de dados em todas as empresas, todas estão muito parelhas no problema de dados. Hoje eu passo por muitas empresas como consultora, eu vejo isso, né, já passei por grandes empresas hoje, quem entrar no meu LinkedIn vê lá algumas questões. E assim, o meu recado é, se você gosta da governança e da qualidade, e se você gosta do Papo de Mestre, fique aqui no canal mais um pouquinho, volte se você perdeu algum ponto. Siga eu nas redes sociais, siga Flavião, siga o Paulo, que não está aqui hoje, né? Não conseguiu vir. E continue nos seus objetivos. Eu acho que esse é o meu recadinho hoje. Aproveitando então, Ju, você já fez aí uma parte que eu ia te perguntar para você deixar seu recado. Redes sociais, Ju, só LinkedIn, tem mais algum? Tem o meu Tem site. Instagram, tem site? Tem o meu Deixa site. aí pra gente aí, como que a gente acha você? Me acha no site no meu nome completo, julinelouiseteam.com. O Danilo vai deixar aí, porque é muito chique esse nome, né? Então o Danilo vai deixar aí pro pessoal poder acessar aí. Meu LinkedIn, dentro do meu LinkedIn, eu tenho muitos artigos que eu escrevo há muito tempo já, e são artigos curtos, assim, é para você aprender mesmo, coisas bem pílulas, bem rapidinho, nada de ficar lá muito tempo lendo, porque eu acho que isso, hoje em dia, né, em época de 30 segundos de vídeo, a gente tem que ser muito prático. E pode me seguir nas redes sociais, pessoal. Pode entrar em contato comigo no WhatsApp, tem nas minhas redes sociais, você consegue entrar em contato comigo. Tem dúvidas, querem, presto mentoria também para empresas e pessoas físicas também, para quem quiser. Já tem uma turminha aí, várias turminhas, às vezes individuais, em dupla, tem vários planos também individuais. Vim aqui convidada pelo pessoal do Papo de Mestre, tá sendo uma honra estar aqui hoje. Agradeço demais aí a parceria de você, Flavião. Obrigada por esse papo hoje, foi excelente. E é isso aí, pessoal. Me sigam nas redes sociais. Até batido. Boa, Ju. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, pela sua alegria. Difícil me ver triste. Eu não sou uma pessoa que me abato. Deu para perceber, né, pessoal? Vocês viram aí, né? Tem lutas, tem dificuldades, mas quando a gente vive princípios, as coisas acontecem. E não é só dinheiro. Você viu que a própria Ju falou aqui, tá no tratamento pelo SUS. Então, não desistam. Não desistam. Mesmo se tiver medo de errar, mesmo se tiver um frio na barriga, faz acontecer. Desistir não é um caminho, não é um cenário, não é uma opção. Concordo com você, Ju. Então, quero aproveitar, Ju, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. Espero que a gente tenha outra oportunidade aí de bater papo. E nós vamos nos encontrar por aí em eventos, em outros. Vamos continuar esse papo, que é bem gostoso. A gente queria ter mais aqui umas 2 horas para continuar essa conversa, que tinha assunto aqui ainda. Aqui a sala alugada, o tempo do nosso está correndo. Mas foi bom demais. Também quero agradecer todo mundo aqui que está no vídeo. Espero que você tire bastante pílulas de sabedoria daqui, que você consiga pegar esse conteúdo aqui, internalizar ele no seu coração e faz acontecer. Está nas nossas mãos. Então, vamos junto, governantes, um abraço. Paulão, obrigado pela oportunidade. Sabe que eu sou seu fã, Paulão. Você é meu mentor. Vamos junto. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.